Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Estamos nessa quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum, nesse dia 23 de maio de 2018, onde a liturgia de hoje nos propõe para a reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 40, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não andava conosco. Jesus, porém, disse: Não proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando essa semana do tempo comum, a sétima semana, melhor dizendo, e nós podemos então perceber atitudes comuns dos discípulos, onde nós olhamos também para a nossa vida e podemos perceber que também nos dias de hoje existe tais atitudes. Ou seja, as mesmas coisas que aconteciam na época de Jesus com os discípulos ainda continuam a acontecer nos dias de hoje. E tudo isso por quê? É o que nos questionamos. Tudo isso porque muitas vezes nós nos afastamos da lógica do Evangelho e deixamos-nos seduzir por outros valores. Olha só o que nos diz esse curto Evangelho de hoje, mais profundo em seu significado. Nós temos então João, que vai dizer então a Jesus: Mestre, nós encontramos pessoas expulsando demônio em teu nome e nós o proibimos. E Jesus logo repreende. Como assim? Não proibais, porque aquele que faz milagre em meu nome não fala mal de mim. E quem não é contra nós está a nosso favor. Mas é interessante a gente compreender a atitude dos discípulos. Puros ciúmes, inveja. Tudo isso que ainda nos dias de hoje acontece está dentro da igreja, dentro dos nossos pastorais, movimentos. Pessoa que quando o padre convida para poder ser um coordenador, a outra vira o bico porque gostaria de ser ele e fica com inveja. E muitas vezes ainda falando mal, caluniando. Mas por que ele? Ele é isso, isso, aquilo, outro. Olha só que ponto chegamos ainda nos dias de hoje. Então tudo isso não é fruto dos nossos tempos, mas vem desde a época de Jesus e precisa ser banido no meio de nós, precisa ser vencido. Tiago, na primeira leitura de hoje, ele vai nos narrar o seguinte, vai nos dizer que quando nós planejamos algo, não devemos então ali fazer longos planos. Por quê? Não sabemos o dia de amanhã. O que nós temos é o agora. Quando fizermos alguma coisa, que seja em nome de Jesus, se Deus nos permitir. É o que Tiago diz no dia de hoje, nessa primeira leitura. Se Deus me permitir, amanhã estarei com vocês. Agora tem gente, não, no final do ano, no ano que vem, eu vou para... Ora, não sabemos nem no dia de amanhã, quem dirá daqui a um ano. Então, quando fazemos planos, é preciso colocar Deus no centro. Que Deus possa nos conduzir. E se assim Ele nos permitir, que possamos concluir aquilo que nós planejamos. Não estou dizendo com isso que devemos então fazer as coisas sem um planejamento. Já que Deus então... eu preciso colocar Deus nos planos, então não vou planejar nada, vou deixar aqui viver um dia após dia. Claro, deve ser assim, mas devemos traçar planos sim. Por quê? Para não viver de qualquer forma. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Vou traçar planos, se Deus assim permitir, vai acontecer. Agora, do contrário, se não, vamos trilhar outros caminhos. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Então não podemos jamais nos esquecer de deixar que Deus também esteja presente nos nossos planejamentos. E que, se for da vontade para a honra e glória dEle, que isso se concretize na nossa vida. Mas jamais façamos planos sem colocar Deus no centro,
ele deve ser o centro da nossa vida, o centro da nossa história. E assim, se nós agirmos, estaremos então colhendo uma das bem-aventuranças, onde o próprio Mateus, num significado diferente, né? Claro, ele vai dizer que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Salmo de hoje vai dizer o seguinte: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, é a mesma bem-aventurança. A humildade, ela cabe em todo lugar. Ela cabe em todo o espaço. E ela é sempre bem-vinda. Porque humildade, o que é humildade? Humildade vem do latim humus, que significa terra. Uma pessoa humilde não é uma pessoa com roupa surrada, uma roupinha velha, como nós muitas vezes pensamos. Pessoa humilde é aquela que tem os pés no chão, mas com o olhar voltado para o céu. Isso é ser humilde. Sabemos que estamos aqui de passagem, e enquanto aqui estivermos, devemos então deixar que o Senhor conduza a nossa vida. Como Tiago diz na primeira leitura, nos ajude a cumprir os nossos planos, desde que seja tudo para a honra e glória do seu santo nome. E não podemos deixar-nos então sermos ali conduzidos, seduzidos pelo ciúme, inveja, como o Evangelho de hoje nos diz. Porque aquela pessoa que ela não é contra nós, ela soma conosco, ela nos ajuda. É interessante como muitas pessoas no dia de hoje olham para os nossos irmãos evangélicos da mesma forma que eles olham para nós, como um adversário a ser batido, como um concorrente. Nós, então, celebrávamos na semana passada a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E o porquê? Ora, nós, enquanto cristãos, se nós nos unirmos, nós temos muito mais coisas para poder, então, alcançar. Poderemos, então, alcançar muitos mais objetivos, lutarmos, somando forças com um número maior. E, com certeza, isso nos ajuda. Agora, o que acontece? Muitas vezes olhamos para os nossos irmãos protestantes como algo negativo. E não é. Desde que cada um viva a sua fé, que não use a religião para outras finalidades, outros fins, que não o de poder levar a pessoa a Deus, porque religião vem do latim religare, ou seja, ligar a Deus. Esse é o objetivo, essa é a meta da religião. E tudo aquilo que foge desse objetivo não vem de Deus, vem do humano. E olha que nós temos muitas pessoas que deixam-se conduzir segundo os seus valores, e muitos seguidores vão atrás. Muitos até mesmo na inocência. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso somar força para que assim então a evangelização ela aconteça e atinja o maior número de pessoas, e assim estaremos transformando essa realidade que nos cerca. Portanto, que nós possamos lembrar sempre dessas palavras que Jesus disse no Evangelho de hoje para nós. Quem não é contra nós é a nosso favor. Então que nós possamos nos abrir às diferenças e possamos somar forças para que assim, então, possamos proclamar com a nossa vida o nome de Jesus Cristo, o Deus que está vivo e presente no meio de nós. Que essa seja a nossa meta e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força. Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude então a viver os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, o meu muito obrigado a você que nos acompanha a cada dia através desse nosso canal. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço encarecidamente a você, clique aqui embaixo em inscrever-se, venha fazer parte também dessa nossa família. Ative também o sininho para que você seja notificado quando eu posto nossos vídeos aí. E lembrando também a você que já se inscreveu, que não precisa escrever de novo. Nós escrevemos apenas uma vez, porque do contrário você estará então tirando a inscrição do canal, tá bom? Então me ajude a compartilhar, divulgando esse vídeo, esse canal. Vamos evangelizar através desse canal do YouTube. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
por intercessão de Santo Inácio de Loyola, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.